Olá, eu sou Kenji Sakamoto e estou com vocês no programa TV Call Center da Clique TV, conteúdo para UOL. Como todas as terças-feiras ao vivo, o nosso programa das 19 às 20 horas, nós temos conseguido trazer profissionais das áreas, então entidades de classe, diretores de empresa, falando sobre tecnologias, falando sobre operação, falando sobre todas as coisas inerentes, né, a uma grande operação de call center. Então, provavelmente logo vocês vão ver monitorias, vocês vão ver indicadores de qualidade, né? E hoje nós temos aí uma convidada muito especial, né, que fez uma coisa inusitada, né? Eu vou deixar vocês um pouquinho no suspense pelo seguinte. Nós falamos aí em alguns programas anteriores que do mercado de call center, 10% são pessoas acima de 40 anos de idade, ok? Pessoas que os filhos já estão crescidos, elas querem voltar ao mercado de trabalho e o mercado de call center consegue viabilizar, né? E tem uma característica muito importante. Além dessa profissional, que eu vou apresentar para vocês agora, né, ter voltado a trabalhar na área de call center, ela escreveu também um livro, tá, que eu vou apresentar para vocês, né. A capa do livro é essa daqui, né, em que posso ajudar, tá? E a nossa convidada, então, é a Maria Lúcia Almeida Lapa. Maria Lúcia, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Kenji. Primeiramente, fica aqui o meu muito obrigada pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui. Ok, muito obrigado. Maria Lúcia, fala pra gente aí, o que te... fala um pouquinho da tua experiência profissional, pode ser antes também de ter trabalhado na área de call center, o que você andou fazendo e tal, certo. Depois a gente já entra no assunto em si. Tá? Certo. Então, na verdade, a primeira coisa realmente que eu queria na minha vida era ser mãe. Isso tem até um porquê no livro, sabe, Kenji? E depois disso, claro, eu tive uma confecção durante 14 anos de sacolas. Eu tive também outros tipos de comércio, tive um café, até que eu fui realmente trabalhar num call center. Bacana, né? Então foi uma experiência aí, pelo que você vê, gratificante até. Bastante, né? Bastante bacana mesmo. Tá. O que te motivou a escrever um livro? Então, eu sempre tive essa vontade. Quando eu fui trabalhar na Central, eu percebi que aquele era o momento. Primeiro ponto, eu queria contar para todo mundo que tinha um mercado aberto para as pessoas na faixa etária em que eu estava, na época, beirando 50 anos de idade. A partir do momento que os meus filhos cresceram, já estavam encaminhados, eu senti a necessidade de recomeçar novamente, de produzir, porque afinal de contas eu não me achava tão velha assim. Eu ainda achava que eu podia contribuir. E eu consegui entrar no call center e eu queria contar essa novidade para os colegas, para as pessoas nas mesmas condições que eu, que tinham uma porta aberta no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto realmente foi esse. Pessoal, vamos lá que tem espaço. O segundo ponto foi quando eu entrei na Central, que eu percebi que eu poderia ajudar aquelas pessoas, na maioria delas, jovens, como você mesmo falou, entre os seus 18 e 25 anos, muito diferente da minha idade, e evidentemente aqueles jovens no primeiro emprego, ainda meio perdidos. Sonhadores também. Sonhadores, exatamente. E eu falei, não, eu posso colaborar com esses jovens também. Aí falou o meu lado maternal bastante forte. Por quê? Quando eu entrei na Central, Kenji, o que eu pude notar?
que a parte estrutural da onde eu trabalhei era assim fantástica, era tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, uma parte assim de toaletes fantásticos, uma higiene maravilhosa. Só que eu notava que aqueles jovens ainda meio perdidos com a parte ética, com uma desqualificação que eu notei. E eu falei, não, eu preciso ajudar. O meu trabalho ele não pode ficar limitado ao meio metro quadrado da minha PA. Eu Bacana. tenho muito a colaborar. Deixa eu perguntar, qual que era essa relação entre você, com toda essa experiência de vida, Sim. Né, trabalhar ao lado de jovens que Pois é o primeiro emprego, ou seja, eles ainda estão buscando alguma coisa na vida. Exatamente. Né? Como que é essa relação? Eles deram o respeito necessário? Sim. Eles se escutavam? A princípio foi assim surpreendente tanto para mim quanto para eles. Porque o que ocorreu? A primeira parte de treinamento ela é feita numa agência. E foi muito engraçado porque quando eu cheguei, a sala já estava lotada. E sobrava um lugarzinho lá na frente. E a hora que eu entrei, eu acho que aqueles jovens acharam que quem iria dar o treinamento seria eu. E quando eles perceberam que eu também me sentei como eles para receber esse treinamento, eu acho que olharam e falaram, nossa, o que ela está fazendo aqui? E eu também, naquele momento, falei, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa garotada? Mas aí o que aconteceu? Como é bastante normal, o jovem, quando ele sai do meio ambiente onde ele vive e passa a fazer parte de um ambiente novo para ele, onde ele ainda não se sinta bem, ele é muito tímido. Sim. Então o que acontecia? Naquele momento, porque na hora da apresentação, ninguém quis ser o primeiro a se levantar para se apresentar. E fui eu, né? Que tive essa iniciativa. Então eles começaram a se aninhar, né? No sentido assim, eu não entendi muito bem tal coisa, faz essa pergunta para mim, você não tem vergonha? E eu dizia, claro, e aos pouquinhos eu ia, olha, você precisa ter essa coragem, eu sei que é tudo muito novo, mas isso vai ser fundamental na sua vida. E ali eles iam adquirindo uma confiança em mim que me deixou assim bastante satisfeita. Agora, no segundo treinamento, quem pediu ajuda aos jovens fui eu. Por quê? Porque era uma parte de procedimento. Ok. Vamos só entender. Sim. Então, o primeiro treinamento era o de teleatendimento que vocês tiveram. Sim. Que é igual para todas as pessoas que iniciam a carreira. Correto. Depois você tem o treinamento do produto em si. Exatamente. Que aí é muito específico e quem já trabalhou então com aquele tipo de atividade, ele tem uma facilidade maior do que quem está realmente iniciando. Comenta um pouquinho sobre Exatamente, mesmo porque era a parte de procedimento, de sistema, e o jovem hoje em dia, ele já nasceu nesse mundo tecnológico, na verdade, o que no meu caso é diferente. Então, houve a troca, onde eles chegavam para mim e diziam, Maria, dá esse comando no computador que você tem a resposta que você precisa, vai por esse caminho que você chega lá no sistema. Então, assim, foi fantástico. Outra coisa muito interessante foi que eu tinha o hábito, não é, eu trabalhava no setor de cartões de crédito, Kendi. Então, um determinado período, o que ocorria? As ligações eram assim demoravam um pouquinho, né? E eu aproveitava esses momentos para rezar. E eu ia colocando as bolinhas na tela do computador conforme eu ia rezando. E eles passavam por ali e diziam, nossa, o que são essas bolinhas na tela? Eu dizia, eu estou rezando. E isso abriu outra porta. Porque eles começavam, você pode rezar para mim hoje? Eu estou precisando de ajuda, eu estou com um problema. Eles acabavam se abrindo para a mãe, né? Certo. Que no meio daquela garotada toda, eles corriam
a mim. E eu percebi isso também. O jovem hoje, ele é bastante... como é que eu posso dizer? Os pais trabalham bastante, estão fora, eles precisam, eles necessitam de atenção. E eu, sem querer, fazia esse papel também dentro da central. Só um detalhe, Kendi, que na minha tarde de autógrafos, eu fiquei extremamente feliz. Vamos falar só um instantinho, Zé. Vamos. Pessoal, vocês que estão nos assistindo nesse instante, né, nós estamos falando com a Maria Lúcia Amaral Lapa, okay, que escreveu esse livro, né, dirigido aos operadores de call center, tá, que se chama Em Que Posso Ajudar. Ok? Então pode comentar, por favor. Então, Kendi, o título do livro, Em Que Posso Ajudar, não era só o cliente. Eu queria também ajudar aquelas pessoas que faziam parte do meu dia a dia. E como eu estava comentando, na minha tarde de autógrafos, eu me senti assim realizada, porque alguns jovens chegaram para mim com surpresas muito agradáveis e eu sei que eu contribuí para aquilo. Um caso que eu posso citar é de uma jovem que tinha um potencial no atendimento maravilhoso. Só que ela não fazia outra coisa a não ser ir trabalhar. E eu falei, puxa, você tem tanto potencial. E ela me disse que já estava concluindo o primeiro ano do inglês e que iria concorrer ao operador bilíngue, onde o salário é diferenciado. Uma promoção, e tudo mais. né? Uma promoção. Então eu fiquei assim, muito feliz de puxar a orelha como mãe mesmo, né? Falar, não é só trabalhar, tem que estudar. E um outro rapaz também, que tinha assim na sua aparência bastante jovem, aquele cabelão comprido, e queria muito o cargo de supervisor, a concorrer à vaga de supervisor. E eu conversando com ele, eu dizia, olha, você precisa mudar o seu visual e tal. E na tarde de autógrafos, eu fiquei muito feliz, porque não chegou lá um rapazinho jovem, chegou um rapaz pronto para concorrer à vaga de supervisão. Então, esse tipo de coisa é muito gratificante com os colegas de trabalho, né? Sim, tá Foi certo. muito bom. Bacana. Pessoal, quem quiser participar, né, pode mandar um e-mail, tvcallcenter@clicktv.com.br, tá? Nós estamos com a Maria Lúcia, né, e ela então está respondendo as perguntas aí, né? Maria, o que te chamou mais atenção nesses atendimentos que você teve aí numa administradora de cartão de crédito? Olha, Kendi, para mim foi como que eu posso te explicar? Eram histórias verdadeiras que eu ouvia no atendimento, né? Porque todas as pessoas que ligavam contavam a sua história e o que eles queriam. E eu pude perceber nesses atendimentos, para mim a maior lição foi as diferenças humanas. Porque num momento onde você atende um cliente extremamente calmo, solícito, você desliga aquele contato, você é surpreendido por um outro tipo de pessoa, agressiva, rápida. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Eu acho que essa é a maior grandiosidade de ser um atendente. É saber lidar com as diferenças humanas e ser solícito, né? Se é um cliente que está nervoso, vamos acalmar. Olha, eu estou aqui para ajudar o senhor. E era assim que eu conduzia as minhas ligações. Porque, de repente, era um que ligava todo feliz, que estava em viagem de lua de mel, queria saber se o cartão estava tudo bem. Então você fica feliz. Só que, de repente, imediatamente você encerrou aquele contato, vem outro de um parente que faleceu, queria acionar o seguro do cartão. Então, realmente você ali lida com tudo isso. E como atendente, é uma dica que eu dou, você não pode ter um script preparado. Você tem que primeiro entender o que aquele cliente deseja e, a partir disso, conduzir a ligação para que você realmente
atenda aquela solicitação. E uma outra coisa, Kendi, que eu percebi, que o contrário também acontece. Sim. Porque todas as vezes que eu, como cliente, precisei ligar para uma central, é muito importante o operador estar preparado, né? Estar sabendo o que ele vai falar para aquele cliente, com segurança, ser uma pessoa solícita, realmente passar a informação corretamente. Se não souber, pedir um momento, eu vou verificar a informação, porque o cliente também percebe. Ok. Né? Você que vivenciou aí toda essa fase, né, de teleatendimento, você considera que o treinamento é fundamental, tanto o treinamento de teleatendimento quanto o treinamento do produto, para que o atendente fique bastante afiado e possivelmente isso traz mais segurança na hora que ele vai tomar as decisões, né? Queria que você comentasse isso. Certo, sem dúvida, Kendi, o treinamento que nós temos dentro da empresa, com os procedimentos e tudo mais, ele é fundamental para o operador ter uma noção daquilo tudo, os comandos todos que ele tem que fazer. Agora, realmente só dá essa segurança depois de um determinado tempo, claro, não é? Porque você de repente na linha mesmo. Sem dúvida nenhuma. Então essa consciência o operador precisa ter. Claro que as empresas dão um suporte fantástico para quem está começando, né? Eu, pelo menos, fiquei assim bastante tranquila, porque além do treinamento, você tem um carona do seu lado para uma eventual. Agora, é a prática mesmo e o seu compromisso como operador perante aquela empresa para fazer o melhor e ser um atendente qualidade nota 10. Beleza. Como pode ter algumas pessoas que não conhecem totalmente o universo de call center, explica o carona aí. Tá. O carona, sim. O carona é uma pessoa, já um atendente, um operador, né? Um headset, né? Que já está na central há algum tempo, já domina bastante todo o procedimento, e ele usa o headset juntamente com você. A princípio, saindo do treinamento, você faz a escuta desse atendente e depois ele passa a te escutar. Então, eu estou falando com o cliente, ele está ouvindo tudo que eu estou falando e está ali pronto a me auxiliar qualquer dúvida que eu possa ter. Ok, e ele depois te dá sugestões também. Sem dúvida, de como melhorar esse tipo de atendimento. Bacana. Sem dúvida nenhuma. Tá ótimo. O que mais que a gente poderia... muitas vezes, no nível gerencial, supervisor, coordenador, o pessoal fala assim, não, começa como atendente, depois você sobe dentro da empresa, né? Isso. Você, como vivenciando essa parte de atendimento, você viu essa possibilidade dos atendentes realmente galgarem novos postos dentro da empresa? Sem dúvida nenhuma. Aconteceu inclusive comigo, e uma coisa bastante interessante, Kendi, não é o tempo de empresa que te faz galgar, né? No caso, é o seu compromisso com a empresa. Exatamente, foi muito bem colocado. Sabe, né? É uma coisa que se você está lá se empenhando, procurando fazer o seu melhor, isso acontece muito rápido. Aconteceu comigo. Eu passei de setores muito rapidamente. Inclusive, ganhei no meu segundo mês uma festa de reconhecimento aos melhores, e aquilo para mim foi uma satisfação tremenda. Um reconhecimento. Nossa, né? Um reconhecimento, 2 meses de empresa, eu tive essa felicidade, né? E percebi ali com o pessoal junto comigo, depois fui convidada para outras ilhas, até para supervisão, e percebi também que aquelas pessoas ali em volta de mim, que eu realmente percebia o seu empenho, conseguiram atingir muita coisa. Inclusive, na empresa que eu trabalhava, um dos diretores foi um atendente no teleatendimento. Bacana. Muito então, bacana mesmo. Então, abre portas. Você falou aí dos requisitos, então, que eles têm que ter, e é muito bacana que o requisito não é tempo de casa. Não. Não é igual assim um órgão público, que muitas vezes privilegiam pessoas que
entraram há mais tempo, Exatamente. fazem uma função não com tão boa qualidade quanto os mais novos, mas por tempo de casa ele é promovido. Exatamente. E isso faz com que as outras pessoas fiquem assim numa situação meio chata. Por isso, né? Exatamente. Então, é realmente o comprometimento desse operador perante a empresa e aquela coisa, ter horário, não faltar, realmente ter um atendimento correto. E isso é muito importante para os jovens que estão começando, porque isso tudo é escutado, Kendi. Sim. Existe uma monitoria que faz um papel maravilhoso e quando realmente você erra, porque você erra, eles te chamam, olha, você então que aquilo sirva de lição para você não cometer novamente o mesmo erro. E quem realmente tiver o compromisso, consegue sim. Consegue ter uma carreira brilhante. Eu acho que o operador tem que tirar a imagem de que aquilo é passageiro na vida dele, porque se ele quiser, ele tem sucesso lá dentro. Bacana. Nós estamos aqui falando com a Maria Lúcia, né? Ela está dando um depoimento assim, muito bacana sobre o atendimento feito, né, por um teleoperador, né? Falou do seu livro também, Em Que Posso Ajudar, né? Falou também de como galgar postos de trabalho dentro da própria empresa e depois em outras empresas, né? Uhum. E principalmente um detalhe muito importante. O call center ele tem que funcionar igual um reloginho, ou seja, todo mundo tem horário certinho. Horário para entrada, horário para o coffee break, horário para toaletes, né? Horário para um treinamento que é dado ali sobre o produto, em que eles podem ser dispensados naquele momento. Exatamente. E também, agora também, o ensino à distância, né, permite com que as pessoas também, naqueles horários de vale, ou seja, os horários de menor movimento, eles consigam também fazer algum tipo de treinamento dentro da própria posição de atendimento, né? E é bastante importante assim o horário. Por exemplo, cidade de São Paulo, a gente sabe que com essas chuvas, com esse trânsito e tudo mais, né, os meios de transporte cada vez mais lotados, né, mas como você tem horário, você tem que sair mais cedo, né? Sai mais cedo de casa, vai mais tranquilo, né, você consegue chegar no horário, né? A gente olha, por exemplo, nesses vestibulares aí da FUVEST, às vezes a pessoa chega lá e fala, olha, mas por um minuto eu cheguei atrasado. Pois é, aquele um minuto a pessoa deixa de fazer o vestibular, né? E uma coisa importante, quem atrasa não só a sua vida, mas atrasa a vida das outras pessoas também. Então tem que ser muito responsável por isso daí, né? Muito. E as pessoas então têm realmente que cumprir horários, né? E o que eu acho bacana, assim, as pessoas que acabam trabalhando num call center, depois eles galgam postos de serviço em outra atividade, em outras empresas, mas aquilo acaba incorporando, ou seja, as pessoas acabam cumprindo os horários também, né? É verdade, quem diz que você falou é um ponto bastante positivo, porque o que ocorre, principalmente para o primeiro emprego, essas pessoas passam a entender o que é uma hierarquia, o que é uma ética, o que é um compromisso. E vamos supor que não dê certo lá, ele vai carregar essa bagagem para outros lugares, como você mesmo falou, não é verdade? Inclusive, os treinamentos que esses operadores têm dentro de uma central, eles são fantásticos e você carrega isso para o resto da sua vida. Tá certo, bacana. E nós estamos então falando com a Maria Lúcia, né, que está dando um depoimento assim, bastante importante, né? E eu me recordei do seguinte agora. Teve uma ocasião que eu já como consultor fui visitar uma empresa de call center e o gerente me mostrou uma central grande de 80 posições de atendimento e falou, olha, vem conhecer a minha central aqui, né? E realmente eu vi tudo dentro da norma NR17, todo mundo com headset, os móveis com ergonomia, né? E eu falei assim para ele, iluminação adequada, ventilação adequada. Eu falei, do que é essa ilha aqui? Ele falou, de reclamação.
né? Mas ele falou com orgulho tanto, né? Eu falei para ele, olha, a rigor tem algo errado, porque você não precisa ter tudo isso de posição de atendimento para reclamação. Né? O ideal é que você não tivesse nenhuma. Claro. Aí ele ficou numa situação assim, um pouco constrangedora, mas ele entendeu assim o espírito, né? Entendi. Mas assim, um pouco antes aí da nossa entrevista, nós estávamos conversando, né, que é muito importante conversar com o operador bastante, né, nos treinamentos, porque muitas vezes é o seguinte, o cliente ligou e ele é a interface que está recebendo aquela ligação. Então o cliente está muitas vezes bravo, as coisas não aconteceram bem com ele, o dia não foi bom, ele acaba descarregando então em cima do atendente. Se ele incorporar aquilo, né, como se fosse o cliente xingando ele de todas as coisas, vai ser complicado para ele. Sim. Ele pode até ficar doente e não querer trabalhar mais isso. Então ele tem que ter um treinamento para mostrar que ele está, na realidade, falando para a empresa e não falando assim, com a pessoa, pessoal, né, o lado pessoal do atendente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. Então, Kendi, eu percebi que as empresas, elas se empenham demais para dar esse suporte todo ao cliente. E o que ocorre? Dentro desse ciclo todo, que é todo montado da empresa, da estrutura, do atendimento, o operador tem que ter essa responsabilidade de que ele é o último pontinho ali de um ciclo que se reinicia. Então ele realmente precisa saber como conduzir esse cliente para que ele não saia insatisfeito. Quantas vezes em rodas de amigos esse assunto está em pauta? Certo. E isso acaba contaminando. Então o operador, ele realmente tem que ter essa consciência de que ali ele representa uma empresa e também a opção do cliente pelaquela empresa. Então a responsabilidade dele realmente é muito grande. Então é aí que ele tem que ter cuidado. O cliente está nervoso? Momento, senhor, vamos acalmar, não é? Eu acabo explicando de uma maneira calma para o cliente se sentir seguro naquilo que está sendo passado para ele. E isso é fundamental para o atendente realmente, para que tudo ande certinho, todos saiam satisfeitos, não é? Perfeito. Porque para o cliente também é muito bom. Eu me senti assim muito realizada quando eu recebia um elogio, né? É fundamental. É fundamental aquilo, não só para o lado pessoal e para os operadores não levarem isso para o lado pessoal. Okay. De jeito nenhum. E, ao contrário, né? Saber o que falar para o cliente nessa hora, para que ele não fique chateado, atendê-lo de uma maneira que acabe saindo tudo bem. Então o papel dele é fundamental. Tá ótimo. Maria Lúcia, deixa aí pra gente aí os seus contatos, seu e-mail, seu telefone, né? Eu queria também mandar um grande abraço para o pessoal da cidade de Itu, que está nos assistindo aí, né? Eles gostam muito do trabalho aí da Maria Lúcia, né? Estão nos assistindo aí agora. Por favor. Então, eu estou no e-mail lapamaria7@gmail.com ou no telefone 9731-4632. Você, operador, nossa, eu terei o maior prazer em atendê-lo. Se eu puder passar algumas dicas e ajudar, para mim seria fantástico, porque realmente foi um trabalho bastante significante para mim. Tá bom. Pessoal, então eu estou mostrando aqui mais uma vez o livro da Maria Lúcia Amaral Lapa, né, em que posso ajudar, tá? Muito obrigado, esse é o que você já me trouxe, ela já me dedicou aqui inclusive, tá? Como exemplar. E você também leva então de presente 2 livros aqui. Esse daqui é a primeira edição do Alice no País do Contact Center, um livro que eu escrevi com o Claudio Franciato em 2007. E esse daqui é o Call Center Dr. Hans também. E
os votos para que você continue escrevendo muito mais livros aí. Tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos aí. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Estaremos de volta com mais uma convidada. Até já.